Vamos falar um pouco sobre uma bomba relógio. Para as autoridades locais, era visível que se a coroa continuasse pressionando os mineradores, ocorreria uma convulsão social. De acordo com os cálculos da coroa, Minas Gerais devia ao reino, em 1788, algo em torno de 538 arrobas, o que equivalia a 8 toneladas de ouro, e sem contar com os próprios coletores de impostos que deviam ao governo português. Quase 2,5 bilhões de contos em réis. E o processo de Inconfidência ou Conjuração Mineira tomou corpo a partir de 1788, quando o Visconde de Barbacena se tornou governador da região e passou a usar a derrama para acertar as contas da colônia com Portugal. A Inconfidência Mineira não foi um levante popular. Em sua esmagadora maioria, os inconfidentes eram homens de posses que tinham entre 40 a 50 anos. Além disso, boa parte deles possuíam alguma espécie de dívida com a coroa. E aí galera, meu nome é Pedro Cauã e eu vou explicar um pouco sobre os Inconfidentes, né? Os Inconfidentes eram um grupo de intelectuais que faziam parte da elite brasileira e eles queriam libertar o país das opressões de Portugal, né? Eles tinham um plano no qual, quando a derrama fosse executada pelo Visconde de Barbacena, após isso eles iam declarar a independência do Brasil. Porém, no entanto, todavia, o que foi que aconteceu? A derrama acabou sendo adiada. E com essa adiação da derrama, aconteceu de o plano ser inválido, né? Que eles não conseguiam, eles já tinham tudo pronto para o plano ser aplausível, né? Porém, não deu certo. Mas, infelizmente, não aconteceu o plano, né? Como eles queriam. E algumas pessoas integrantes que sabiam do plano acabaram supostamente denunciando para um rei, né? O rei no qual se chamava Joaquim Silveira dos Reis, e esse rei mandou decretá-los, né? De formas mais brutas falando, ele mandou decretar eles, os Inconfidentes, que no caso uns foram deportados para a África, outros, né, receberam pena de morte, que foi no caso de um integrante que se chamava Tiradentes, né, muito conhecido como Tiradentes, que ele é muito conhecido, e logo após, no mês seguinte, se eu não me engano, era dias após, ele se tornava herói da República, e infelizmente não pôde acontecer, porque infelizmente ele recebeu a pena de morte e foi enforcado, né, até sua morte. Mas a Inconfidência, o plano dos Inconfidentes não deu certo, porém, um século após a Inconfidência Mineira veio e alguns Inconfidentes conseguiram, os que não foram pegos, conseguiram levar adiante, e no século após essa Inconfidência Mineira, né, ela teve bastante importância na independência do Brasil. E é isso, espero que vocês tenham entendido e gostado. Obrigado. Eu vou falar sobre a vinda da família real ao Brasil. Bem, ela ocorreu por causa do bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte, que consistia em que os portos aliados não poderiam receber navios ingleses, assim favorecendo o comércio francês. No começo, os portugueses ficaram neutros, mas sabiam que não podiam ficar assim por muito tempo, pois dependiam do comércio inglês, e logo após o decreto, Napoleão disse que qualquer país que desobedecesse seria invadido, e também a Inglaterra pressionava Portugal para não aceitar, senão também seria invadida, tendo até ocorrido um ataque para mostrar que a ameaça era de verdade. Em 1807, Napoleão decidiu invadir Portugal. Em resposta, o governo português organizou uma transferência para a América, com a ajuda da marinha inglesa em novembro de 1807. Eles vêm para o Brasil trazendo joias, obras de artes, livros, animais e alimento, em uma frota de 36 navios, com a maioria dos tripulantes sendo do magistrado, nobres, sacerdotes e militares, chegando primeiro em Salvador para diminuir as chances de outra conjuração baiana, mas logo depois zarparam em direção ao Rio de Janeiro. E com sua chegada tivemos grandes avanços,
já que revogaram algumas leis, como a que proibiria a instalação de manufaturas, e importaram equipamentos adequados para isso. Olá, meu nome é Antônio Alan e eu vou falar um pouco sobre a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. A chegada da elite portuguesa abordou aspectos negativos e positivos para o Brasil, começando com as proibições que impediam o desenvolvimento de certas atividades. Dom João VI revogou o alvará em 1785, transformando em sede da coroa portuguesa do Brasil. Precisava de subsídios para alavancar a produção de lã, ferro e seda. Em 28 de janeiro de 1808, o príncipe regente Dom João de Bragança decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Nesse documento teve diferentes taxações para os países estrangeiros, tirando apenas a Inglaterra, porque ajudou a família real a sair de Portugal. Já o próprio país pagava por uma taxa de 1% a mais que a Inglaterra, e os outros países pagavam 24% mais que os outros dois países. A coroa portuguesa veio para o Rio de Janeiro com uma população apenas de 50 mil habitantes. Quando chegaram, eles mandaram ir embora as pessoas com as melhores casas, ficando com elas a elite portuguesa. Paralelo a isso, ele decretou a construção de chafarizes, prédios públicos, além de pavimentação e iluminação pública, entre outros. Obrigado, é só isso. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, no ano de 1808, selou a elevação do Brasil à condição de Reino Unido junto a Portugal e Algarves. Esse fato obviamente fez com que o Brasil deixasse de ser colônia. A fuga de Dom João com sua família e sua corte ocorreu na época em que Napoleão Bonaparte promovia suas guerras imperialistas por todo o continente europeu, incluindo a Península Ibérica, onde estava Portugal. Com seu estabelecimento no Brasil, o príncipe regente Dom João conseguiu promover transformações significativas nas colônias, sobretudo por meio da criação de órgãos que estimularam o seu desenvolvimento. Um desses órgãos foi a Real Biblioteca. Na viagem ao Brasil feita na virada de 1807 para 1808, Dom João trouxe da Europa os primeiros instrumentos de impressão do Brasil. O objetivo era a criação de imprensa régia para que na ex-colônia pudessem ser disseminadas a cultura e o comércio do livro. Pela impressão régia, foi impresso o primeiro livro no Brasil, com a estampa de Maria de Seu de Thomas Antônio Gonzaga. Mas além de criação da imprensa régia, Dom João também ordenou que viesse de Lisboa 60 mil volumes da Biblioteca Real, que haviam sido lá deixados quando houve a ocasião da fuga.